O Brasil precisa resolver a simples pergunta de onde virá o dinheiro para a gente qualificar a política nova de segurança pública, para qualificar a política de saúde, para qualificar a política de educação e, fundamentalmente, dizer de onde virão as energias para retomar o desenvolvimento do país de maneira a responder essa tormentosa questão do desemprego aberto e da informalidade que já atinge 50 milhões de compatriotas nossos, entre informais e desempregado aberto e pessoas que desencantaram, né, de buscar emprego. Nós estamos nos aproximando de criminosos 50 milhões de pessoas. E aí, evidentemente, que a lei do menor esforço indica aquelas coisas que estão em linha com as boas práticas internacionais, porque simplifica um pouco o debate com uma fração da elite que é extraordinariamente egoísta e que pouco se importa se o nosso povo está morrendo nos hospitais, desde que o rentismo seja remunerado na conta abusiva com o que tem acontecido no país. E o que está em linha internacional que o Brasil subtributa? Lucros e dividendos, sejam eles para remessa ao estrangeiro ou não, só o Brasil e a Estônia não cobram. Heranças, que no mundo vai de 29% a alíquota mínima para as grandes heranças dos Estados Unidos a 50% em alguns países nórdicos, o Brasil cobra 4%. Menos o Ceará, que cobra 8% no teto do que a Constituição permite, e não por acaso o Ceará é o estado mais líquido fiscalmente do Brasil, né? Evidentemente sendo um dos mais pobres, porque senão vão lançar na minha cara as graves contradições de um estado paupérrimo como o meu estado, mas que tem conseguido, né, números absolutamente excepcionais, não só do ponto de vista do Estado meio, saúde fiscal, composição de dívida, etc., etc., como políticas públicas, não é? O Ceará triplicou está quase chegando perto de triplicar o efetivo policial entre o meu governo e o atual governo. O Rio Grande do Sul, hoje, os brigadistas são metade do efetivo que o Colares, meu colega da época, tinha. Porque o Rio Grande do Sul foi quebrado por essa política estúpida que quer enfraquecer o Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, assim como o Rio de Janeiro. E vamos ter clareza, São Paulo passou 4 anos, os últimos 4 anos, sem reajustar salário de funcionário público. E São Paulo passou 8 meses sem honrar as frações da sua dívida com a União, baseado no liminar que caiu, e, ao cair, aquele vencido foi colocado para pagar no fim do prazo. Assim é moleza. Assim, o Ceará está com as suas continhas todas em dia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, põe em linha o Brasil com tributação mais progressiva sobre herança, tributação mais progressiva sobre renda. Temos que diminuir os impostos sobre os trabalhadores, que pagam uma carga tributária absolutamente selvagem, sem nem saber, porque é incidente indiretamente sobre o consumo, que é mais fácil, né, e mais injusto e mais perverso, e diminuir também as incidências sobre classe média, especialmente na progressividade do imposto de renda, que eu fiz quando ministro da Fazenda, ajudado pelos auditores fiscais lá, criei uma alíquota de 35% e diminuí a alíquota para a classe média. Foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou isso. Então, o Brasil tem alternativas para consertar, só que é mais fácil falar do que fazer. O líder nas pesquisas terá dito hoje aqui que não vai tributar fortuna, nem herança, não sei o que e tal. Pois é. E esse é o debate. E se ele não vai, de onde é que vai vir o dinheiro para resolver o buraco das contas brasileiras? Que é o maior da história. Só essa brincadeirinha aí, para preservar os interesses dos acionistas minoritários, que estão no centro do setor financeiro, subsidiando o diesel com corte de gastos em saúde e educação, a brincadeira é de 14 bilhões de reais e contando. O que quer dizer que o próximo presidente da República vai tomar posse com um déficit primário ao redor de 150 bilhões de reais. Aí pega um translocado desse, um boçal, né, despreparado, e desorienta o debate dessa forma. Esse é o problema. E os democratas têm que dizer claramente, um boçal despreparado. Porque, tudo bem, quem vai decidir isso é o povo. Mas os democratas, aqueles que amamos as liberdades democráticas, temos a obrigação de extirpar esse câncer enquanto ele ainda pode ser extirpado.